se é uma broca de estimação, se é uma ponta de vantagem de estimação, pega ela, faz um pingente e guarda para você. Mas assim, por favor, não use no paciente. Eu me chamo Matheus Jacobina, eu sou professor, né? Dei aula na graduação por muitos anos. Hoje eu atuo basicamente na pós-graduação, dando aula de pós-graduação. Fiz mestrado aqui perto, em Bauru, né, na USP, na área de reabilitação oral. Tá? E como eu disse, hoje eu atuo em diversas instituições em curso de especialização. Né? A gente tem um curso que é o nosso odontoestética, onde a gente faz uma abordagem, né, dos principais procedimentos de consultório, toda a área de estética, um curso de média duração, né, e assim, né, como muitos de vocês, eu também atendo em consultório, e por isso a nossa abordagem é sempre muito clínica. O professor ele tem que ser facilitador. Não adianta a gente chegar cheio de vamos dizer assim, argumentos científicos, mas que não são aplicáveis clinicamente. Né? Então, às vezes você lê um artigo que ele lhe dá uma série de circunstâncias e você olha, bom, tudo bem, se eu fizer tudo isso do jeito que está aqui, beleza, mas eu só tendo um paciente por manhã, né? E aí as coisas ficam meio difíceis assim. Então, a gente tenta sempre adaptar, claro que a gente nunca foge do que é científico, a gente sempre tem embasamento científico, né, em tudo, mas o que eu quero dizer é que a gente também está com foco clínico muito, muito grande, tá certo? Para atender exatamente vocês. E é exatamente isso que a gente vai conversar aqui hoje, né, sobre principalmente essa parte tão importante que é o acabamento polimento. Bom, pessoal, então, assim, o que acontece, né? A gente, o processo de acabamento, ele é extremamente importante, né? Porque é através dele, né, que a gente vai, o acabamento polimento, a gente vai acabar minimizando a infiltração marginal, diminuindo a questão de pigmentação, né? A gente mantém uma superfície compatível, biocompatível com os tecidos periodontais, enfim. A gente prepara aquela restauração para ela ficar em boca de uma forma natural e biologicamente compatível com as demais estruturas. E isso, gente, a gente começa antes mesmo, né, da gente desenvolver e utilização de brocas. Né? A gente vai desde a escolha da resina, então a gente precisa fazer uma escolha de uma resina que tenha nanopartículas, né? Nanohíbridas, para que você tenha uma lisura superficial, um menor manchamento. Né? A própria manipulação do processo restaurador. Né? Então, a gente fazer uso de espátulas, de pincéis que nos deixem finalizar a restauração já de uma forma onde ela já tem as suas características bastante próximas àquele final. Até porque, se a gente deixar algo muito grande, depois a gente começa a desgastar, o que acontece? Perde tudo, né? Isso acontece muito com o dente posterior, né? A gente vai lá, faz o dente posterior, quando chega no final, vai, broca em tudo, cadê a anatomia? Né? A anatomia já foi. Então, não é. Quando a gente começa a trabalhar se preocupando com esse final e prestando atenção em alguns detalhes em dentes anteriores e posteriores, por exemplo, posterior, né, que acaba sendo mais difícil nessa situação. Alinhamento de cúspides aqui, ó. Então, você vai ter, né, que se preocupar com o alinhamento das cúspides, né, altura das cristas marginais, eles têm que estar compatíveis, né, alinhamento de sulcos principais, né? Corredor, então você analisa, ó, não sei se ele vai pegar, porque eu estou olhando pelo meu ponto de vista, mas a gente tem que ter todo o alinhamento do corredor bucal aqui, para a gente não ter um dente vestibularizado ou lingualizado.
Então, se a gente se preocupa e observa esses detalhes, a gente já vai finalizar um dente com uma restauração já bastante otimizada para iniciar o processo de acabamento e polimento, né? Foi mais ou menos o que a gente acabou fazendo aqui nesse dente anterior. Então, o dente 21, ele foi restaurado, né? E eu deixei para a gente fazer o acabamento e polimento juntos aqui, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, o dente 21 restaurado, né? E você percebe que ele já está, ó, bastante compatível com o dente, né, homólogo ali, né? A gente tem bastante compatibilidade. Pronto, deixa eu mostrar. Pronto. Aí. Tá bastante compatível com o dente homólogo aqui, tá, gente? Então a gente tem uma forma já muito próxima à do dente homólogo, ok? Então é assim que a gente deve usar. Então a gente vai ali com o pincel, dando o acabamento. Então a gente já começa aí. E a resina também, ela vai manter esse brilho, né, e minimizar essa pigmentação, tá bom? E daí então a gente vai começar, né, a fazer o quê? A observar. Porque a gente quer dar o acabamento. O que seria o acabamento? O acabamento, a gente vai devolver, né, as características de macrotextura e microtextura e forma. Então a gente tem, ó, a anatomia primária, né, que a gente vai ter aí a forma do dente. Então a gente tem que observar bem o dente homólogo, porque ele vai ser a nossa referência, certo? E a gente tem que ver o que? A área de reflexão de luz, tá? A gente tem que ver ângulo de transição, ou área de sombra, que é a mesma coisa, certo? Para que a gente comece a definir isso no próprio processo de acabamento, tá bom? Em seguida, a gente vai traçar a anatomia secundária, né? Que seria a macrotextura. São basicamente aquela anatomia vertical, são sulcos, né? De desenvolvimento. E por fim a microtextura, que são aquelas estrias, né? Aquelas pequenas estrias que a gente tem. E aí é um cuidado que a gente tem que ter também quando a gente estiver fazendo o polimento, porque a gente tem que manter a naturalidade. E se você não tiver certos cuidados, você simplesmente deixa tudo liso demais, que é uma coisa muito boa para a questão do periodonto, mas em compensação você perde a naturalidade, né, do dente homólogo, tá? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa questão também, certo? Então basicamente nós vamos ter esses três tipos. Um vai ser focado na forma, vai trabalhar a área plana e ângulo de transição. No segundo momento, a gente vai ter, né, a anatomia vertical, né, com a macrotextura, que são basicamente os sulcos de desenvolvimento. E em terceiro lugar, a gente vai ter a microtextura, que são as estrias. Então vamos lá, gente. Como eu disse, ó, primeira coisa é a gente analisar o que vai ser a nossa referência, que é o dente homólogo. Então, eu vou pegar aqui o dente 11 e vou começar a traçar, ó, né, ó, a área plana. Eu vou fazer aqui, já mostro para vocês. Tá? Ó. Então, essa aqui é a nossa área plana. Então, ó, aqui é a área de reflexão de luz, aqui é a área de sombra ou ângulo de transição. E eu vou fazer isso no meu dente que eu restaurei. Ó, veja como vão estar diferentes esses traços aqui que a gente está fazendo. Olha aqui. Tá vendo como eles estão diferentes? Ó. O de cá está até um pouco parecido, né? Mas o de cá está bem mais para o centro do dente. Então, olha só, gente. Então, ó, nós temos uma diferença, né? Que a gente precisa igualar, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, né, é interessante a gente ter no nosso consultório, e aí vai uma outra dica também. O acabamento é interessante que a gente faça numa outra sessão, principalmente se a gente fizer diversos dentes, tá? A gente vai fazer no primeiro momento
um acabamento que dê um conforto ao paciente. Claro, a gente não vai poder deixar ele ir para casa, né, com nenhum problema, com contato prematuro, de nenhuma forma. Mas, por outro lado, é interessante um segundo momento para que a gente possa verificar, certo? Esse acabamento, principalmente esses detalhes. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando muito no consultório, o olho cansa e a gente já não consegue mais enxergar alguns detalhes. E quando a gente retorna, a gente passa a enxergar, né? Então, por isso que normalmente um dente é até mais tranquilo, porque você faz um dente ali e tal, dá para você conseguir, né, finalizar. Mas quando são muitos dentes, é interessante você fazer isso, tá bom? Então, essa é uma dica também que eu dou para vocês. E uma outra dica que eu dou é o seguinte: a gente tem um instrumental, né? Que esse aqui é o especímetro Castrovie e eixo. Vocês podem utilizar um paquímetrozinho, tem inclusive paquímetro plástico, que já vai te auxiliar, compasso de ponta seca, enfim. Né? É interessante você utilizar algum instrumento para que a gente comece, né, a aferir aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui a medida, ele inclusive me dá esse valor aqui embaixo, tá? Ele me dá esse valor aqui embaixo, em milímetros, certo? E eu posso transferir para cá. Então veja, ó, eu tenho que fazer, né, uma transferência, né, dessa medida para cá. Então a gente vai mais ou menos buscar algo aqui, ó, assim, ó. Então a gente tem aqui, ó, gente, né, uma compatibilidade de tamanho, né, e a gente analisa, né, esse primeiro momento. Então, beleza. Então eu já tenho essa área plana em transição. Então, para dente anterior, o que é legal a gente fazer? Né? Primeiro, a gente sempre começa analisando os contatos proximais. E a gente tem, né, a Epigloss da American, que é uma tira que eu adoro, né? Uma tira de lixa. Ela é muito boa, ela é de poliéster, que dá aquela maleabilidade interessante e não solta grânulos. Então você consegue realmente fazer os ajustes necessários, certo? Com eficiência, né? Porque às vezes a gente tem tiras de lixa de poliéster que soltam todos os grânulos quando você está usando, né? Essa aqui não acontece isso, então ela é muito, muito boa. E a gente tem em diversas granulações, tá? Essa aqui, por exemplo, é a média e essa aqui é a fina, certo? Então, ó, a gente vai começar utilizando elas, tá? E aí você pode me perguntar, bom, Matheus, e aí? Né, eu sigo toda a sequência? Toda a sequência? Gente, isso vai depender muito de como aconteça o teu trabalho. Se você, por exemplo, já finaliza o dente todo no pincel, todo bonitinho, você não necessariamente precisa usar a grossa, tá? E isso é legal, porque você também ganha tempo no processo de polimento e acabamento, certo? Então é aquilo que eu falei para você. E além de ganhar tempo, normalmente o seu trabalho é finalizado de uma forma mais eficiente, né? Como eu disse, dei o exemplo do dente posterior lá que a gente faz, depois quando vai ajustar os contatos, a anatomia vai embora. Então, se a gente finaliza algo muito próximo, seguindo alguns parâmetros de referência, tá? A gente consegue ganhar tempo também. Então, aqui nesse caso mesmo, ó, eu vou usar, por exemplo, né, como ele está bem acabado, eu fiz, né, com pincel e etc. A gente vai fazer uso dela aqui. Fazer uso dela aqui nas proximais da fina mesmo, tá? Então você vai encaixar e vai começar a dar o acabamento. Então é legal, ó. Pode penetrar um pouquinho na região do sulco gengival, com cuidado para não machucar o paciente.
né? Para vir desde a cervical, né? Terço médio, não sei se minha mão tá na frente. Aqui, isso, ó, tá? E aqui também a gente pode, vou tentar me posicionar aqui com a câmera. Deixa eu ver. Ó, então a gente pode aqui, ó, também, ó, dessa forma. Então fazer em forma de S, né? Então a gente vem aqui, ó, e vai fazendo todo o processo, tá? De acabamento. Aqui é acabamento, tá, gente? E a mesma coisa a gente pode estar fazendo com a mesial. Deixa eu encaixar ela aqui. Seria bom se eu tenho que segurar o modelinho com uma mão e ao mesmo tempo puxar a tira de lixo. Deixa eu ver aqui. Ó, então isso vai a mesma coisa aqui, ó. É só segurar aqui o modelinho. Isso, obrigado. Ver se está no ângulo bom para lá. Obrigado. Então, ó. Então aqui, gente, ó, a gente vai, ó, passando. Ela tá apertada, ó. Aí agora eu vou para uma mais grossa. Certo? Ela tá apertada. Então significa que a gente tem bastante resina aqui. Então, eu venho e vou precisar do uso da caso a gente tenha problema, a gente ainda tem algumas tiras, né, de metal. Tem uma, né, que é a Saw Stripe, que não está aqui na mesa, mas ela vem com as serrilhas aqui embaixo. Ela vem como se fosse um serrotinho aqui, tá? Então é bem legal, ó, nesses casos, por exemplo, porque a gente vai forçando um pouquinho e ela vai fazendo vai fazendo, né, vai facilitando a penetração da tira de lixo. Mas essa aqui já atendeu, ó. Eu já consegui passar, só precisava ser um pouquinho mais durinha, né? A poliéster é mais maleável. Então, essa aqui já resolveu o problema pra gente. Então já abri o caminho, volto para a de poliéster, tá bom? Volto para a de poliéster, que ela é mais delicada. Tá? E aqui sim, eu venho, ó, abraço, tal, vou. Tal. Ok, então a gente deu o acabamento. Legal. E agora, né? O que que a gente faz? A gente vai aqui, ó. A gente vai fazer a nossa área plana. Qual o melhor instrumento ou qual o melhor tipo de material para a gente fazer aí o acabamento? Discos. Então, superfícies planas, como dos dentes anteriores, o melhor que nós temos são os discos. Tá? Então, eu vou pegar um disco, como eu falei para vocês, ó. Então a gente tem aqui, esse aqui é o Soft Gloss, né? O kit da Soft Gloss. Ele tem 4 granulações, né? A gente começa com a mais escura, né? Em seguida a gente vai para rosa e azul e por último a branca, certo? Mas como eu falei, ó, a depender do que você tenha aqui feito, você não precisa ir necessariamente com a mais grossa. Às vezes você, quando tem um dente já liso, bastante liso, você já pode pular uma, tá? E dar sequência. E a gente vai, ó, dar o acabamento aqui buscando chegar naquele
ponto em que nós determinamos. Então, podemos dar um acabamento aqui também no ângulo distal, ó. Acabou passando um pouquinho. E aí a gente retorna para analisar aqui a nossa marcação. Eu já tenho linhas mais compatíveis, né, com aquilo que com o dente homólogo, tá? Já tenho linhas mais compatíveis com ele, certo? Eu posso também fazer uso de broquinhas, tá? Deixa eu enrolar aqui. Pontas diamantadas. Finas. Essa aqui que eu estou usando, por exemplo, é uma 2135 FF. Então eu posso fazer aqui, ó, bem devagarzinho. Pronto, então aqui o que eu fiz, pessoal? Eu segui a linha trabalhando no ângulo de sombra, né? E antes eu com o disco aumentei a área plana ou a área de luz, tá? E agora sim, ó, você percebe que estão bem compatíveis, né? Ó, as marcações, tá? Com o dente homólogo. Pronto. O que a gente vai fazer agora? Então a gente seguiu a anatomia primária aqui, a gente já corrigiu a forma. Então o que a gente vai fazer em seguida? Né? A gente vai fazer a anatomia secundária. Então a gente vai fazer aqui, ó, se a gente observar bem, né, a gente tem, ó, no dente homólogo, os nossos sulcos de desenvolvimento, tá bom? Então a gente precisa também fazer isso. Então eu venho aqui, vou fazer o desenho deles, ó. Posso estar sempre fazendo com o auxílio do meu espessímetro, certo? Para aferir, para ver onde está, certo? Eu sempre fazer isso de uma forma onde a gente consiga enxergar bem onde está, e aqui, ó, também. A gente pode dividir em terços também para facilitar, terço cervical, terço médio, terço incisal, mais para inclinação, né? Inclinação vertical, porque a gente tem uma convexidade na região cervical e a gente vai descendo, né, levemente plano, terço médio incisal, mas
tendendo a uma pequena, uma sutil lingualização, né? Na face vestibular. Então, a gente vai tendo essa inclinaçãozinha aqui. Então, uma vez que a gente demarcou, olha aí, ó, eles estão bem compatíveis, não estão? Então, eles estão muito parecidos. E aqui a gente vai fazer a macro textura. E aí vai uma dica interessante para vocês. O que seria? É legal, quando a gente for fazer essa macro textura, a gente fazer uso de pontas diamantadas ou preferencialmente multilaminadas, mas de forma em chama, tá? Então essas daqui, essa aqui é a broca invicta, né, da American Burst. Ela é tripla diamantada, ela tem 3 camadas de diamante, tá? Diamantes naturais. Isso dá a ela um poder de corte e durabilidade bastante interessantes. Tá? Então a gente usa, né, usa bastante tempo, e eu que trabalho muito com prótese, percebo a durabilidade dessas pontas diamantadas. Então elas são bem interessantes. Vale lembrar, gente, que é o seguinte, a gente tem a granulação grossa, média e fina, né? E assim, eu falo isso porque alguns alunos da graduação me perguntaram: ah, professor, quando a broca está desgastada, ela vira um FF? É a pergunta do aluno. Ele quer economizar, né? Então ele quer economizar o máximo possível. Eu falei, não dá. Se você, né? Eu falei, olha, não dá para usar mais a broca. Quando perde o corte, já era. Se assim é a sua broca de estimação, porque tem aluno que compra o kit da faculdade e usa o curso inteiro a mesma broca, né? Ó, se é uma broca de estimação, se é uma ponta de vantagem de estimação, pega ela, faz um pingente e guarda para você. Mas assim, por favor, não use no paciente, né? Mas não, gente, isso se dá, a granulação se dá pelo tamanho do diamante, tá bom? Então, eles têm tamanhos de diamantes diferentes. Então, uma FF não se trata do poder de corte, mas sim, né, da lisura, da ranhura que vai ficar no final, certo? Então, brocas, pontas diamantadas grossas, tem um diamante maior, a gente vai ter uma superfície mais rugosa. Se a gente vai utilizando, né, até a FF, então a gente vai ter uma bastante fina. Então o diamante é bem pequenininho, tá? Então é interessante a gente utilizar aqui. Por que eu estou falando que é interessante a gente usar um em forma de chama? Porque se você utilizar, por exemplo, uma, né, em forma de ponta de lápis, como essa aqui, por exemplo, o seu sulco vai ficar muito fundo e marcado. E ele não vai ficar natural, tá? Essa daqui não. Essa aqui a gente consegue fazer, né, um sulco mais natural. E aí, lembrando que a gente vai iniciar o polimento ainda. Então, qualquer ainda ângulo vivo que tem, a gente pode corrigir com a borracha, ok? Para ainda deixar mais natural ainda. Então, eu vou estar utilizando aqui estou utilizando aqui uma de 30 lâminas, tá, gente? O movimento dela, né, você não vai fazendo assim, ó. Você não vai fazendo uma linha assim. Você sempre vai fazendo esse movimento aqui, ó. Para justamente você não fazer um sulco profundo aqui, tá certo? Para que você tenha naturalidade. Eu vou tentar fazer vendo para vocês. Se fica feio, a culpa não é minha, tá? É porque a posição assim é bem ruim mesmo. Ó, então a gente vai, ó, movimentando, tá? E aqui também, ó, mesma coisa, tá? Ó, tá aqui, ó, galera. A gente vem, né, ó. Então agora a gente já tem o nosso sulco aqui, tá? Ó, deixa eu só verificar, ó.
Tá ok. Não se preocupem se ficar um pouco fundo nesse momento. Por quê? Porque a gente vai passar borracha ainda, tá certo, gente? E essa borracha vai justamente dar naturalidade, vai tirar esse aspecto marcado, por mais que a gente já tenha tentado evitar com uma broca em forma de chama, certo? Então a gente vai fazer isso aqui. Então nós fizemos aqui, ó, né, a anatomia primária, que foi a forma, a anatomia secundária. E aí a gente vai fazer a anatomia terciária, que são as ranhuras, né, as estrias que nós temos. Então, para a gente fazer com as estrias, aqui sim a gente pode utilizar, obrigado. A gente pode utilizar uma ponta de lápis, ou, que eu também gosto muito, de uma broquinha esférica, tá? Uma broquinha esférica, uma ponta diamantada esférica, uma broquinha esférica para que a gente consiga dar fazer uma pequena ranhura aqui, tá, gente? Lembrando o seguinte, a gente não vai colocar força, é só para arranhar a superfície, certo? Então a gente vai deixar bem levinho, bem suave, basicamente o próprio peso da caneta mesmo, tá? Da turbina trabalhar. Tá muito... Pronto. Então aqui a gente vai ter, ó, a microtextura, tá? Deixa eu ver se aqui, ó, vocês conseguem ver. Opa, aqui. Feito. Tá? Pronto. Ok. Pronto, gente. Então, ó, o que a gente fez agora, né, foram esses 3 passos, certo? Então, no primeiro momento, a gente fez anatomia primária, onde eu trabalhei a área de sombra com uma ponta diamantada fina, né? Que foi a 2135 FF, a área de sombra, né? A área de luz a gente fez com um disco, né, de lixa, tá? E em seguida a gente passou anatomia secundária para fazer os sulcos, tá? Com uma broca em forma de chama, a gente utilizou uma multilaminada de 30 lâminas, mas a gente também pode estar utilizando a 3118 FF, que é também em forma de chama. E por fim, né, a anatomia terciária, que a gente pode fazer uso ou com uma ponta de lápis ou com a esférica, bem sutil, tá, gente? Bem devagarzinho mesmo, fazendo essas ranhuras que vocês estão vendo em vermelho. Então esse é o primeiro momento do processo de acabamento. Então aqui, nesse momento, o dente ele já está compatível com o seu homólogo. Tá? Então a gente já está vendo o dente que a gente acabou de restaurar bastante compatível com o homólogo. Então a gente já devolveu forma, já devolveu todo o processo de retorno, né, da sua função e etc. Mas agora a gente precisa o quê? Polir. E polimento é lisura. É a gente deixar o dente liso, ok? A gente não tem intenção nesse momento de desgastar, mas sim de deixar a superfície lisa, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que escolher, que a gente tem que fazer, é escolher o tipo de polidor que a gente vai estar utilizando, tá? Então a gente tem aí, ó, para face vestibular, né, a gente pode estar utilizando em forma de lentilha, né, que está no primeiro à esquerda, superior, né?
em forma de lentilha. Também podemos utilizar a taça de borracha, né? A área externa da taça de borracha, certo? Ou a gente pode estar utilizando a Twist Gloss, que ela é multi-utilidade, né? Então ela funciona para diversas superfícies devido à sua forma, né? Ela é uma escova, né? E por fim uma escovinha de carbeto de silício. Lembrando, gente, isso não é uma sequência de polimento, não. Isso aí é só para mostrar a vocês o polidor, tá? De acordo com a superfície, a escolha do polidor com a superfície. Isso não é uma sequência de polimento, ok? Sequência de polimento a gente vai ver aqui, tá? No inferior, para os dentes inferiores, a mesma coisa. A gente pode estar utilizando, né, essa borracha, né, cônica, tá? Em seguida, a taça de borracha, que ela vai vir, ó, principalmente em ponta de cúspide, a gente encaixa. O Twist Gloss, a gente consegue todas as superfícies, região de sulco, né, ponta de cúspide. E a escova de carbeto de silício também, tá? Então a gente pode estar utilizando essas. Mais uma vez, qual eu escolho? Gente, vocês têm que entender o seguinte: cada borracha, cada polidor, ele vai ter uma granulação de diamante. É como se fosse uma ponta diamantada, tá? Você vai ter grossa, né? Média, fina, ultra fina. Então, assim como os as pontas diamantadas, o nosso polidor ele também vai ter diamante de diversas granulações. Então, se eu já tenho uma superfície bastante lisa, como eu disse, se a gente já trabalhou com pincel, deixou a superfície bastante já lisinha, né? Eu posso começar, né, até mesmo com uma média. Geralmente eu recomendo, tá? A gente começar com uma média. Então eu posso começar com uma média, tá? E em seguida a gente passa, por exemplo, para uma fina, bom? Então a gente vai fazer essa sequência. É interessante a gente lembrar o seguinte, tá? Primeiro, a escolha do polidor, como foi dito, né? Em seguida, a gente vai ter que ver questão de velocidade e pressão, tá? Por favor, pode colocar na câmera de volta. Ok. Então veja bem, ó, gente. É importante dizer para vocês o seguinte, vou até tirar aqui já. É importante dizer para vocês o seguinte, ó. Como eu falei, os polidores, as borrachas, elas já têm diamante. Então assim, você precisa utilizar uma pasta diamantada nesse momento? Não, não precisa. Por quê? Porque os polidores eles já vão ter diamante, tá? Então você não vai precisar, porque ele mesmo já vai fazer a sequência de polimento, certo, gente? Então não precisa se preocupar com isso. Então a gente vai fazer a pasta de polimento, a gente vai fazer uso, ó, no final, que a gente vai estar utilizando um disquinho de feltro, tá? Ou, né, uma escovinha, uma rodinha de pelo de cabra, tá? Então a gente pode estar fazendo uso de qualquer um desses dois para finalizar. Então vamos lá. Como aqui eu acabei fazendo umas ranhuras com a ponta diamantada esférica, eu vou começar com a mais grossinha, tá? Então eu vou começar com a mais grossa. Mas normalmente a média já dá conta. Então vejam bem, ó, aqui é o seguinte, gente. Ó, baixa a rotação, sempre lento, devagar, né?
vocês terem uma ideia, a baixa rotação, ela tem aproximadamente 40.000 RPMs. A gente deve trabalhar no polimento em torno de 10, 7 a 10 RPMs. Então não pisa fundo, porque se você pisar fundo, o que vai acontecer? Você vai tirar toda a tua anatomia. Todo aquele trabalho de microtextura que a gente fez vai ser perdido, tá? Então a gente tem que ir devagar. Ao invés disso, a gente vai devagar e sempre, como diz o ditado, né? Vai devagar e sempre. A gente vai devagar e vai ali demorar um pouquinho mais. Não é aquela coisa de acabar logo. Até porque a gente não pode gerar calor. Lembra? A gente tem um dente vivo aí, tá? E se gerar calor, né? A gente pode causar danos pulpares. Então a gente tem que ter cuidado. Então a gente vem aqui, ó. Aperta devagarzinho e vai, ó, passando, segue aqui a área plana, tá? Ó, também. Por quê? Porque principalmente a grossa, ela desgasta, tá, gente? Não pensa que ela não causa nada no seu dente, não, que ela causa, tá? Então ela vai na resina, inclusive até no próprio esmalte, ela tira a microtextura do esmalte, tá? Então a gente, ó, passando aqui na área plana, certo? Tá, eu até esqueci de pedir a câmera de volta, né? Eles botaram. Então a gente vai passar aqui, né? Então eu escolhi aqui em forma de lentilha, tá? Então a gente veio aqui, ó, passou devagar, não aperta com força, vai devagarzinho. Não precisa, não precisa força, é baixa velocidade. Dente sempre úmido, né? Então, ó, água, né? Se quiser, a gente passa uma aguinha sempre para ele ficar umedecido, também para facilitar o polidor, tá? Ó. Tá? E vai devagar, tá, gente? Bem devagarzinho, bem de leve, nada de colocar pressão aqui contra o dente. Você vai sutil. Porque se, ó, veja que aqui, ó, eu comecei o polimento e praticamente a gente não gastou nada, ó, da borracha. Se a gente bota força também, a borracha vai embora, tá? A gente acaba com a borracha em uma sessão. Então ó, é sutil, baixa velocidade, constante, com cuidado, tá? Pronto. Então, fizemos aqui, né? E uma outra dica importante, pessoal. Qual é a outra dica? Sempre que a gente for trocar de polidor, a gente deve lavar. Por quê? Vocês estão vendo aqui, onde é que... Ok, acho que aqui dá pra ver. Ó, estão vendo aqui que ficou pó da borracha anterior? Então, aqui tem grânulo de diamante grosso. Então, quando eu pego uma média que tem um grânulo melhor, se eu coloco ela, deixa eu só pegar aqui. Se eu coloco ela sobre esse grânulo aqui, você vai estar também arranhando, né, com o grânulo do polimento grosso. Então você tem que lavar, né? Aqui a gente não pode lavar, senão faria uma meleira aqui, mas uma gaze úmida também ajuda bastante, como eu estou fazendo aqui, ó. Então passo uma gaze úmida, tá? E a gente agora sim, que a gente lavou e passou uma gaze úmida, a gente vem com outro polidor. Então eu vou fazer a sequência aqui. Tá? Devagar, mesma coisa, tá, gente? Ó.
Vai devagarzinho. Para, olha, vê como é que tá. E aqui, ó, mais uma vez. Então a gente vai passar, já tá ficando bem liso. Bastante liso, né? Tô sentindo aqui. Já. E agora eu vou passar para fim. Como eu disse, a gente pode estar utilizando a taça também. Eu vou usar aqui só para mudar um pouco, mas poderia continuar com a lentilha ali. Então aqui, ó, com a taça, ó, eu venho aqui. Eu venho aqui, ó. Tá? Lento. Aperta bem devagarzinho, ó. Para que a gente consiga dar o polimento final. Então, aqui a gente já tem, ó, uma fina. Legal. Então eu fiz toda a sequência, né, que eu precisava fazer com minhas borrachas, os meus polidores. Mais uma vez eu limpo aqui, certo? E a gente vai fazer o que? Posso estar utilizando também o que, ó? A gente pode estar utilizando aqui a Ultra Gloss, Twist Gloss, desculpe. Bem, ó. Então, ó, sempre umedece, tá, gente? Sempre limpa os grânulos anteriores e vai, ó. Aqui é interessante o seguinte, a gente ajeitar no contraângulo, porque ela tem que rodar dessa forma, ó. Tá? Porque se ela rodar ao contrário, o que acontece? Quando ela roda assim, ó, quando ela roda assim, o dente está aqui, então você vai rodando aqui, ó. Olha as cerdas como ficam, né? Mas se eu rodar ao contrário, você vai começar a arrancar suas cerdas. Então, cuidado, porque se vocês não utilizarem na rotação correta, tá, gente? Vocês podem estragar a sua Twist Gloss rapidamente. Então, cuidado com isso. Então, vamos ver se ela está rodando certinho aqui. É que tá tão... Tá certinho aqui. Então, vamos lá. Então, eu venho com ela, ó, bem devagarzinho, ó. Também não tanto, né? Aqui. Umedeço, tá? Sempre importante passar com ele úmido. Dente úmido, tá, gente? Veja que quando eu faço assim, ó, eu não estrago a minha Twist Gloss. Se eu tivesse feito do lado inverso, ia arrancar todas essas cerdas aqui, você ia perder, né, antes do tempo teu polidor. Então aqui a gente conseguiu, ó, tá bastante polido já, eu consigo ver, tá bastante brilhoso. Não sei se vocês conseguem ver daí também. Vou passar uma gaze umedecida, tá?
uma gaze seca. Ó, a gente já começa a ver um brilho bastante efetivo, então são muito bons aqui esses polidores, tá? Mas a gente ainda não terminou, estamos quase. Então a gente vai finalizar agora, ó, com esses dois. Um pelo de cabra, uma roda de pelo de cabra e aqui uma roda de feltro, com a pasta de polimento. A gente vai ter aqui a pasta de polimento, então a gente tem a Eagle Diamond, tá? Ela tem 0,5 micras, ela é bem fina. Ela também tem diamante natural na sua composição, tá? Então a gente vai colocar um pouquinho aqui. Geralmente, o que eu faço? Umedeço, tá? E gosto de colocar, sempre a gente tem uma pontinha sobrando, não estou vendo aqui, mas a gente coloca aquela pontinha, né? Para não ir tanto, e é só um pinguinho mesmo, ó. Foi até demais, ó. Aqui, deixa eu ver. Foi demais, mas enfim. Pronto. Acabou saindo aqui, tá ótimo. Ó. Isso aqui tá ótimo, gente. É pouco que a gente usa, tá? Não é muito. Então é pouco. Então eu vou usar aqui a roda. Ok. Qual a vantagem da roda de pelo de cabra? Ela não tira a sua anatomia, porque ela realmente vai preservar aqui, ó, a sua anatomia. Então você vem, ó, e faz movimentos, tá? Geralmente a gente faz movimentos aqui no sentido horizontal para manter as nossas estrias, né, da anatomia terciária. Então a gente vem aqui, ó, bem devagarzinho também. Devagar. Pode estar sempre umedecendo novamente, tá, gente? Fazendo pausas para que não aqueça. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? E assim a gente mantém a textura. E por fim a gente pode colocar o feltro. O feltro a gente pode estar utilizando também, né? Com um pouquinho de pasta diamantada ou ele mesmo puro, sem problema nenhum. Também você pode estar utilizando ele só para finalizar, porque uma vez que você já colocou um pouco de pasta diamantada aqui, então eu posso colocar o feltro só para dar o brilho final. Ou se eu quiser, eu também posso estar colocando um pouquinho aqui. Vou aproveitar, já que teve um pouco de excesso aqui, vou aproveitar um pouco aqui e vou colocar. Então eu venho aqui, ó. Então, ó, superfície úmida. Ó, distribuo, gosto sempre de distribuir a pasta para ela não voar, não fazer meleira. Então, ó, distribuo na superfície, ó, com feltro, tá? E venho aqui, ó, e passo pra gente dar aquele brilho, tá? Aquele brilho ali final. Então, e assim, gente, a gente acaba finalizando o processo de polimento. Aí aqui a gente vai, claro, lavar, né? Limpar tudo. E a gente tem aqui um brilho extremamente eficaz, né? E vou te ser bem sincero, não é brincadeira. Ele tá mais brilhante do que o dente original, tá? Então, essa é a sequência, tá? Essa é a sequência que a gente usa, certo? É uma sugestão de sequência, né? Uma vez que a gente tem várias na literatura, né? Vários autores eles determinam sequências diferentes. Essa é apenas mais uma que eu costumo fazer no consultório. Para quem quiser, eu escrevi esse artigo, que é o tema da aula de hoje. Está no site da América,
tá? Então é fácil vocês acessarem, tá aí. E lá tem tudo. Então quem não anotou, quem quer mais especificações, vai ter tudo lá para vocês, tá, gente? Então vocês podem dar uma acessada lá e lerem para dar aquela pescada aí, caso esqueçam, tá? Como eu falei, esse é o contato da gente, o nosso curso. Então, se vocês puderem acompanhar nosso trabalho, eu agradeço muito, tá? E muito obrigado a todos que estiveram aqui. Estou aberto aí a dúvidas, perguntas. O seu umedeceu aí com a gás, né? No caso, porque não está ligado direto na água, né? Porque não tem a cadeira. Mas quando no consultório a gente faz o procedimento ligado com a água ligada, né? Então, sim, você pode estar utilizando tanto a tríplice com água, né? Mas a gás é muito prática também. Eu só recomendo você lavar bem com a tríplice quando você estiver trocando de polidor, para que você tenha certeza que os grânulos realmente saíram. Porque aqui você pode jogar um jato de água e ar, então você limpa melhor do que você simplesmente passar a gaze úmida sobre o dente. Mas quando eu estou, inclusive, fazendo o acabamento e fica aquele pó de resina, eu uso muita gaze para limpar, para me ajudar a enxergar melhor. Tá? Porque quando você molha, aí acaba atrasando um pouco o teu trabalho, porque o paciente se incomoda, sugador, muita água que cai às vezes. Então, só a gaze é suficiente para, durante o acabamento, fazer uso. Não, não é ligado o tempo todo. Aqui uma gaze úmida já vai te ajudar bastante. Só em alguns momentos que eu recomendo que realmente você use um jato de água e ar para que não fique, principalmente, grânulo anterior do polidor. Beleza? Quem mais, gente? Passa lá, que senão eu também não escuto. Em relação à profundidade na anatomia secundária com a chama, você desce ela só bem superficial, você pode ir mesmo? Não. Então, você vai fazendo sempre movimentos pendulares, tá? Então, e você vai descendo, buscando a profundidade da sua referência, tá? Não existe uma medida, porque cada dente é de um jeito. Você tem sulcos que são mais proeminentes, você tem sulcos que são mais rasos, então varia um pouco de caso a caso, certo? Mas a grande jogada de você em forma de chama é que ela não fica aquela marca, aquela linha forte no meio. Ela fica mais abaulado, então ela fica mais natural. Então essa que é a grande vantagem, tá bom? Também tem outra dúvida. Em Vontade. relação na microtextura, pode ser feito também com a caneta de baixa? Deve ser, né? Na verdade, assim, gente, o que acontece? A gente pode estar utilizando, excelente pergunta que você fez. A gente pode estar utilizando na microtextura, o contraângulo, todo o kit de vocês, acadêmico, ele vem com uma pecinha que é um adaptador, né, de baixa para alta rotação. Então você coloca esse adaptador aqui, tá? E você vai poder usar a ponta diamantada na baixa, certo? Cuidado que é uma pecinha bem pequena, é fácil de perder. Mas olhem direitinho que o kit de vocês provavelmente está lá. Se não perdeu, está lá, tá? Então você pode colocar. Uma outra opção, quem já trabalha em consultório, que quer fazer um trabalho mais refinado, um equipamento que utiliza muito, que ajuda bastante, é o contraângulo multiplicador. Que ele é como se fosse um contraângulo, né, como o próprio nome diz, só que ele já vem com a abertura para alta rotação. Só que, na verdade, ele trabalha em baixa. Então, é muito legal porque você não precisa do adaptador. Porque o adaptador, às vezes, é meio chatinho mesmo. Porque você tem que tirar com saca-broca. Aí, às vezes, demora um pouquinho na clínica, no dia a dia clínico, né? Porque tudo isso é de acordo com a realidade de cada um. Se você tem uma agenda muito cheia, precisa de tempo, você precisa de equipamentos que te deem tempo. Se você está com um tempo mais tranquilo, não tem problema você tirar ali com saca-broca e usar, tá?
No começo a gente sabe, né, que está iniciando, então o adaptador já vai fazer uma grande ajuda para vocês, tá bom?